Olá, vamos lá? Prontas para mais um ponto? Hoje eu vou trazer para vocês o ponto barra inglesa, ou ponto inglês, como vocês quiserem. Esse é o direito, né? E este é o avesso. Eu acho muito bonito tanto um quanto o outro. Eu acho bem bonitinho o inglês quanto o avesso do inglês, certo? Eu estou utilizando uma linha amiga da Círculo, certo? Acabei de abrir o novelo. Ele tem 133 metros, aproximadamente. Geralmente tem, né, gente? Mas nunca ninguém mediu. Verdade é essa. 750 é o tex dele. Ele é um fiozinho mais grosso, certo? A indicação para utilização nas agulhas de tricô é 5 milímetros a 6 milímetros, certo? Essa é a indicação. No crochê, 4 milímetros e 5 milímetros. Todas as informações do novelo estão contidas no rótulo. É sempre muito importante, se você for fazer uma peça inteira, que tenha o mesmo lote. Vou contar um aconteceu ontem comigo. Eu fui comprar um fio. Minha filha também gosta de trabalhos manuais, e aí nós fomos juntas. E chegando lá, a cor que se apresentava não era igual à cor que ela tinha, e ela não tinha mais o rótulo. Ela estava sem o rótulo. Aí o que que aconteceu? Nós custamos achar um fio que fosse igual ao que ela tinha comprado. Ela havia comprado o fio naquela loja e daí estava procurando, não tinha o rótulo no momento. E a linha da mesma cor, porém lote diferente, era totalmente diferente na cor. Daí nós custamos achar um lote que fosse igual. Isso dá muita diferença na hora de tu tá trabalhando, aí tu troca, digamos que acabe o novelo, acabou o novelo aqui, tu vai fazer, vai dar continuidade, e aí, assim, fica marcado. Então, é muito importante que tenha o mesmo lote, certo? É importante isso. Aqui eu já trabalhei uma barra de 1 por 1, ó, abaixo, certo? Não fiz muito grande, porque é só uma amostra, só para que vocês possam conhecer o ponto. E aí eu já trabalhei, o ponto aqui, para que vocês possam visualizar ele, certo? E aí agora eu vou mostrar para vocês como é que faz. No lado que aqui é o avesso, certo, meninas? Então, no lado avesso, eu vou trabalhar barra 1 por 1. O ponto de borda, que eu sempre tiro, um tricô, um meia. Um tricô, um meia. E aí, você vai trabalhar toda a carreira assim, um tricô, um meia, 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 um tricô, um meia. E o ponto de borda, que é o trabalho normal. Virei o trabalho, certo? Agora é o lado direito, é onde você vai trabalhar o ponto, certo? A única diferença mesmo é daqui. Aqui. Um ponto borda, um ponto em tricô. Quando chegar no meia, você vai inserir a agulha no ponto, na carreira de baixo, não é no ponto, a carreira daqui é a que tá na agulha, né? E aí, eu vou inserir a agulha na carreira de baixo, vou trabalhar ele normal, tiro da agulha. Um ponto em tricô. E o meia, eu insiro a agulha na carreira de baixo, laço o ponto no indicador, trago para minha agulha, e aí eu só retiro da agulha do lado esquerdo.
um ponto em tricô, insiro a agulha no ponto de baixo, trabalho normal, ponto meia, e libero da agulha. Tricô. O meia sempre vai ser no lado direito, no caso, no lado trabalhado, vai ser sempre inserindo a agulha na carreira abaixo. Sempre inserindo na carreira abaixo. Liberando o ponto, liberando um pouco de fio. Tricô. O meia insere no de baixo. Tricô. Meia, inserindo a agulha no ponto abaixo. Tricô, inserindo no ponto abaixo. E o último ponto, a gente trabalha normal, que é o ponto de borda. Eu gosto do ponto de borda para poder costurar depois. E outra que digamos que tu não vai fazer uma manta, por exemplo. Olha como fica bonito o acabamento, tendo ponto de borda. Eu acho muito bonito o ponto de borda, sempre gostei do ponto de borda. Virei o trabalho, vocês podem observar que o lado do avesso, ele é um ponto bonito também, ó. Não é um ponto bem... Fica esse lado gordinho. Esse lado gordinho, a gente sempre vai trabalhar um ponto em meia, um ponto em tricô. Um ponto em meia, um ponto em tricô, certo? Repetindo, vou fazer toda a carreira novamente. O ponto de borda, um tricô, um meia, trabalho normal o meia, certo? Um ponto em tricô, um ponto em meia, tricô, 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 meia, tricô. Virei o trabalho, agora eu vou fazer o ponto inglês. Barra, só ponto de borda eu só retiro, tricô, insiro a agulha na carreira abaixo, trabalho ponto em meia normal, retiro da agulha. Tricô, insiro a agulha no ponto de baixo, esse é o ponto inglês. Ele vai ficando mais espichado, ó. E como ele fica dois juntos aqui, ele vai encolhendo, ele encolhe o trabalho. O trabalho geralmente fica bem mais curto, mais largo e mais curto. Isso é importante controlar, porque assim, se você quer que fique bem justinha a gaita e largo lá em cima, simplesmente trocar a agulha, ele já vai fazer esse efeito, vai dar esse efeito. O meia sempre inserindo no de baixo, tricô, meia, inserindo na carreira abaixo, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô, um ponto em meia, inserindo na carreira abaixo, tricô e o meia. Uma das coisas que é possível de ser feita é aqui, virei. Ao invés de eu trabalhar um tricô e um meia, eu posso simplesmente ponto de borda, e eu vou trabalhar todos os pontos em meia. Toda a carreira. Trabalha toda a carreira em meia, todinha a carreira em meia. Parece confuso, mas não.
toda a carreira em meia, certo? Por quê? Por que eu trabalhei toda a carreira em meia? O meia é esse aqui, e aquele ali vai ser o inglês. Então, virei o trabalho, certo? Vou fazer o meu ponto de borda normal. Vou trabalhar como aqui abaixo ele é em tricô. Vou trabalhar ele em tricô. E aqui, aonde é o inglês, eu insiro no abaixo, trabalho, tricô, meia, inserindo sempre no de baixo. Só que o que acontece? Vocês precisam tomar muito cuidado, porque aqui ele vai ter uma sequência, né, de pontos em inglês que tu vai inserir embaixo, o meia, e vai dar o mesmo efeito. Ponto em tricô, ponto em meia, ponto em tricô, ponto em meia, sempre o ponto inglês, eu vou chamá-lo de ponto inglês, ponto inglês, ponto em tricô, ponto em inglês, ponto tricô, ponto inglês, ponto tricô, ponto inglês. Qual a diferença? O efeito acaba sendo o mesmo, tá vendo? Ó? O efeito é o mesmo. Tanto de um lado quanto de outro. Porque na realidade, como tu vai trabalhar o ponto abaixo, eu vou fazer como eu costumo fazer, que eu acho melhor. Lembrando que a carreira que deveria ser do avesso, certo? Nada impede que seja direito também. É sempre um ponto tricô e um ponto normal. Um ponto tricô, um ponto em meia. Meia. Disse errado ali, gente, me desculpa. E o ponto de borda. Voltando. Nesse caso aqui, ele ficou meio tricô, não ficou como eu fiz o outro. É só uma variação da forma de fazer. Tricô, inglês, ponto em tricô, ponto inglês. 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 Ponto em tricô, ponto inglês, ponto em tricô, ponto inglês, ponto de borda. Olha que linda a borda. Ele fica, o trabalho fica bem mais grosso, certo? Mesmo estando trabalhando com uma agulha, eu tô trabalhando com uma 5,5, se não me falha a memória. Cadê você? Tá aqui, ó. Vamos virar. Ó, é uma 5,5, ela não é nem o 6, nem o... Desculpa. Ele fica um trabalho bem mais grosso, porque ele é a barra, né, o barrado. E outra questão, isso que o ponto é bem... A agulha é bem grossa, no caso, né, mas ele fica grosso, porque ele amontou os pontos, teoricamente, né, ele fica bem amontoado o ponto. Ó. É um engaitado. A gente percebe isso que eu tô fazendo. Às vezes a gente pensa assim, tá todo errado, meu ponto não tá perfeito e tal, né?
E aí tu dá umas esticadas e umas puxadas e ele vai. Aqui parece que tá estranho mesmo. Não sei por quê. Isso é muito importante, ó. Dá uma ajustada. Sempre puxa, ajeita, acomoda o ponto. Ó, parece que deu uma melhorada. Esse aqui tá meio sinistro. Às vezes a gente coloca, não aperta tanto o ponto e dá uma diferença na malha. É um ponto que fazia há muitos anos eu não trabalhava ele. Então, eu espero que vocês tenham compreendido o ponto, né? O ponto inglês, na real, né? Tanto o direito quanto o avesso. E lá vou eu de novo, vou fazer mais uma carreirinha. Olha que bonitinho, eu acho, é um ponto muito bonito. Ó, lembrando sempre, esse lado mais gordinho, ó, esse é o inglês. Ele é mais comprido. Parece uma tela. E o lado mais gordinho é sempre um direito e um avesso. Ou um meia e um tricô, certo? Conforme o ponto se apresenta. Vamos lá. Ponto de borda, que eu só retiro para ficar bonitinho assim. Ponto em tricô. Meia, tricô, meia. Tricô. Lembrando sempre que o tricô, meia, eu insiro agulha, laço e volto. E o tricô é a linha em cima da agulha, laço e volto. Meia. Tem uma moça que faz, ela bota a linha pra cá, aqui, e daí ela laça, e daí ela passa. Errado? Não, ele deu o mesmo ponto, ó. E no meio ela bota pra lá, laça e volta. Não, deixa eu mostrar como é que ela faz. Ela bota fio pra cá, insere a agulha, laça, mas ela laça ao contrário, né? Não, tá errado. Laça e passa. Agulha, a linha para trás da agulha, insere a agulha, laça e volta. A linha para frente, insere, laça e passa. A linha para trás, insere, laça e puxa. Linha para frente, laça e passa. Linha para trás, insere, laça e puxa. Ai, não tá, desculpa, não estava bem centralizado. Insere, laça e passa. Linha para trás, insere, laça. Ai, caiu fora. Ah, consegui. É, cada um tem o seu jeitinho de fazer, o jeitinho dela é bem bacana, não é o meu preferido, mas tudo bem. Vamos lá, o primeiro ponto a gente só retira. Vou utilizar o método dela, se fosse fazer o inglês. Fio na frente do trabalho, insere a agulha, laça, oi, e passa por dentro do ponto.
fio para trás, ponto inglês. Insere, laça. Eu acho que dá mais trabalho. E passa por dentro. Ah, foi. Ponto inglês. Fio para frente. Insere, laça. Fio para trás. Ponto inglês. Insere, laça e passa novamente. Eu acho mais complexo, mas tudo bem. Quem quiser seguir o método dela, é o máximo isso. A minha mãe faz assim. A minha avó me ensinou de um outro jeito. Esse é o jeito que a minha avó me ensinou. A forma de trabalhar o ponto meia e o ponto tricô. Lembrando que esse aqui não é o meia, é o inglês. O inglês, tu insere a agulha embaixo, na carreira de baixo. Ó, insere a agulha na carreira de baixo, laça e volta. E o tricô, normal. Inglês, como aqui é o ponto de borda. Se vocês observarem, aquela outra forma que eu utilizei de fazer, ela nem se apresenta, ela não aparece, não tem diferença, ó. Trabalhando toda a carreira em ponto meia, no caso, carreira do avesso toda em meia. É uma forma de trabalhar também, porque o inglês, ele vai pegar sempre no de baixo, então não vai fazer muita diferença, né? E eu mostrei também uma outra forma de trabalhar o ponto tricô e o ponto meia, né? É só o jeito de colocar, como eu tenho uma aluna que diz que é o jeitinho de colocar a linha na agulha. Cada um tem o seu. Certo? Vamos lá para mais uma carreira. Lembrando sempre que esse lado mais gordinho aqui é o avesso, então seria um direito e um avesso, ou um tricô e um meia. Tricô, meia, 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 tricô, meia e o ponto de borda. Poderia até ser tanto faz em tricô ou meia, só muda a forma de pegar depois. O ponto de borda, que eu simplesmente só retiro, lembrando bem, o ponto de borda eu só retiro. Trabalho em tricô, dá uma apertadinha aqui, e aí o próximo ponto é o ponto inglês. Insiro a agulha na carreira abaixo, laço e volto. Tricô é um trabalho normal, inglês é um ponto, uma carreira abaixo. E assim terminamos. Nossa, virou uma bela de uma amostra. Lembrando sempre que tanto faz blusão, meia, polaina. Polaina, esse ponto é muito bom também. Blusão, meia, polaina, o que for, é um ponto trabalhado. Ele fica grosso, gente. Eu gostaria que vocês pudessem ter essa sensação de que eu tenho aqui, de que ele é um ponto bem mais grosso. Ele, para um blusão mais pesado, mais grosso,
não dá tempo agora pro Dia dos Pais, mas seria excelente um blusão pro Dia dos Pais, certo? Porque é um fio não, é um ponto que ele fica grosso, ele fica bem grossinho o trabalhado. Lembrando que as pessoas sempre me perguntam, como eu faço para não faltar o fio aqui quando eu coloco na agulha, tá? Eu fiz um vídeo mostrando como é que faz, tá? Com uma agulha mais grossa, mas eu não aconselho. Para ser mais exato, esta agulha aqui, ou a 3, são as melhores. Porque o que que acontece? O fio utilizado aqui, a quantidade é pequena. Então, se tu der as voltas assim, numa agulha bem mais fina, tu vai ter uma exatidão maior da quantidade que tu precisa para colocar aqui, certo? Isso é bem importante, porque já aconteceu comigo várias vezes de não saber a quantidade de fio, certo? Que a gente vai utilizar aqui. Às vezes até o fio que a gente utiliza para costurar acaba ficando pequeno porque tu deixou pouco fio. Então eu sempre procuro ver uma porção mais ou menos que eu vou utilizar para a costura, deixo ele de lado, certo? Esse aqui. E aí eu começo a enrolar o fio na agulha. A agulha mais apropriada é essas bem fininhas, ou a 3, 3,5, 2,5, não menor do que isso, né? Porque a 2,5 já é bastante fina. Aí tu vai enrolar e cada enrolada dessas corresponde a um ponto. Então, se tu for utilizar 100 pontos, tu precisa enrolar 100 vezes na agulha, 100 vezes para ter a quantidade de fio necessária para fazer esta borda, certo? O 2,5 é o ideal, mas se você não tem o 2,5, faça, né, com uma agulha 3, sei lá. Se tu for utilizar uma agulha mais grossa como essas, cada volta que tu der é 2 pontos, não 1, é 2 pontos, certo? É meio confuso para quem não trabalha com isso, é meio confuso. Ai, como assim usar uma agulha para medir? Mas para quem trabalha e faz a primeira vez, é maravilhoso essa técnica de tu utilizar a agulha para enrolar, para te ter a quantidade de fio que tu realmente precisa na hora de começar o trabalho, para não faltar e não sobrar muito, certo? A gente não gosta de desperdiçar nada do fio, né? Então, essa técnica, ela é bem válida, assim. Ela ajuda muito na hora da decisão, né, da quantidade dos fios de pontos que tu vai utilizar. Ah, esse verde deixa ela mais claro. Ai, eu adorei. Assim, por hoje nós ficamos por aqui. Eu espero ter deixado bem claro como é que faz o ponto inglês, né? Lembrando mais uma vez que no ponto inglês tu vai inserir a agulha na carreira abaixo, certo? E no outro lado, que seria o avesso, você vai seguir o que manda o ponto, um meia e um tricô, ok? A decisão da quantidade de pontos é muito importante sempre lembrar que ele é um ponto que ele deixa mais largo e mais curto. Tu vai ter que confeccionar maior número de carreiras para atingir a tua necessidade, certo? Tanto um lado quanto o outro, ele é um modelo bonito, tá? Outra alternativa é que tu pode fazer do ponto inglês
com uma separação maior, ao invés de um ponto, tu pode fazer 3, 4 pontos para dividir o ponto inglês, certo? Lembrando que isso aqui é uma barra do ponto inglês, então a barra de 1 por 1, né, no ponto inglês. E aí, se tu for fazer com uma separação maior, vai ter seria um outro nome, né? Não seria a barra de ponto inglês. Espero que tenha deixado bem claro para vocês, espero ter ajudado, né, na apresentação desse ponto. Próxima aula, eu acredito que eu vou trazer o ponto uma trança, e vou começar a trazer as tranças, que as tranças deixam o trabalho mais sofisticado, é um trabalho bonito.